Vamos falar hoje de John Stuart Mill. Estatísticos e cidadãos normais muitas vezes dizem que o critério da ação a escolher deve ser aquele que beneficia o maior número possível de indivíduos, prejudicando tão poucos quanto possível. É melhor proporcionar ou facilitar mais bem-estar, melhor saúde, melhores salários, mais instrução, do que menos bem-estar, menos saúde, menos rendimentos ou menos instrução, e sobretudo isso é melhor do que causar ou permitir o empobrecimento, a doença, piores rendimentos, o analfabetismo. Parece-me, portanto, que é óbvio que pelo menos um dos critérios para avaliar a moralidade e a legitimidade das ações políticas são as consequências ou os resultados dessas ações ou dessas políticas. Para fazer tal comparação, políticos, economistas, legisladores, filósofos e até os cidadãos muitas vezes precisam de uma escala ou de uma métrica explícita ou implícita que permita comparar os efeitos ou as consequências não só da mesma espécie, mas também de espécies diferentes. Por exemplo, é preciso comparar o rendimento que se perde com a instrução que se ganha, o aumento de salário que se ganha com a diminuição do tempo livre para a família, a segurança que se ganha com o maior controle do Estado, a perda económica que representa o confinamento com o número de vidas salvas. Não, nos casos isto parece muito fácil. Por exemplo, algumas coisas estão tão ligadas que melhorar uma implica melhorar as outras e prejudicar uma implica prejudicar as outras. Por exemplo, a pobreza está relacionada com saúde e, portanto, diminuir a pobreza significa também melhorar a saúde. Resolver uma ajuda a melhorar a outra. Por outro lado, parece que às vezes nos deparamos com escolhas que são difíceis. Por exemplo, enquanto a escolha era entre, vamos dizer, a saúde da população, o facto de eles morrerem todos por causa da pandemia, ou perdas na economia, parecia claro que era preferível sofrer alguma perda da economia. Pois, a questão era ver só se, ao diminuir, ao empobrecer o país com o confinamento, não se estava a fazer as pessoas passar fome, ou ter mais doenças, ou passar mais frio, e com isso acabar por o saldo não ser tão positivo como podíamos esperar à primeira vez. Mas, recentemente, o problema pôs-se num problema mais complicado, mais difícil, que é como comparar a perda de educação e o prejuízo causado às crianças, por facto de estarem confinadas em casa e não terem uma educação adequada, com o problema da saúde das pessoas mais idosas. Portanto, parece que é uma escolha extremamente difícil, quase angustiante, que os políticos têm que tomar. Portanto, é preciso uma métrica, é preciso uma escala para comparar as coisas. Outro pressuposto geralmente aceito é que quanto maior o número de indivíduos beneficiados, quanto menor o número de indivíduos prejudicados, melhor é a ação ou a política. Não importa se o beneficiado é um Mozart, ou um Elvis Presley, ou um Churchill, ou um glorioso General Patton, tal como não importa se o prejudicado é uma pobre viúva ou a nossa própria mãe, pois, dizem os utilitaristas, cada homem conta com um e nenhum mais do que um. Quer dizer, se a questão fosse prejudicar 100 mil idosos e beneficiar 200 mil crianças, a comparação era fácil. O maior número de pessoas vale mais do que o maior número de pessoas. Isso, assim, com números que não são muito diferentes, pode não parecer tão intuitivo como isso, mas se estivéssemos com o risco de morrerem 5 motociclistas e de beneficiarem todas as crianças que andam na escola, parece não haver dúvida que o número também importa. Ora, os antigos não aceitariam facilmente este critério. Nenhum destes critérios, nem o do mais e o do menos,
na escala, nem o do número de pessoas seria aceite sem muitas reservas pelos antigos e mesmo pelos medievais. Por um lado, a nobreza ou a justiça da ação eram um critério em si mesmo. Quer dizer, um critério para a política é isto é a coisa certa a fazer, independentemente das consequências das ações. Eles, claro, também tinham em conta as consequências das ações, mas o critério principal para uma política é: será que isto é a coisa justa ou nobre a fazer? Por outro lado, antigos e medievais eram, em geral, profundamente inigualitários e, portanto, consideravam a igualdade meramente numérica profundamente injusta. Quer dizer, uma coisa era salvar 200 Pascal, 200 Mozart, e outra coisa era salvar ou não prejudicar 200 não sei, pessoas que apanhavam lixo, parecia-lhes, ou que exerciam um ofício mecânico, não é? Portanto, parecia-lhes perfeitamente claro que a igualdade apenas dos números era profundamente injusta. Mas a mudança, que tinha sido longamente preparada de Hobbes a Kant, é hoje completa. Quer dizer, mesmo que aqueles que sugerem que a moralidade ou a política podem depender de outros princípios, não são insensíveis ao apelo da concepção utilitarista. No coração do utilitarista está justamente a ideia que mencionámos, ou as duas ideias que mencionámos, que as ações humanas devem ser avaliadas pelas suas consequências e que importa beneficiar o maior número possível de indivíduos e prejudicar o menor número possível. Os utilitaristas ultrapassaram ambas as possíveis objeções dos clássicos e dos medievais, dotando os peritos ao mesmo tempo de uma ferramenta poderosíssima para decidir as políticas públicas. O axioma fundamental da moral utilitarista determina que é preciso proporcionar ao maior número a maior felicidade, quer dizer, fazer um balanço mais positivo entre o prazer e a dor, e que há uma escala que permite comparar todos os benefícios, qualquer que seja a sua natureza, e subtrair todos os danos. A escala da utilidade. Se multiplicarmos essa escala pelo número de indivíduos que são afetados, temos a utilidade total. Quer dizer, se queremos saber se é mais importante investir na saúde ou investir na educação, ou para eliminar a pobreza, então temos que se medir a pobreza numa escala, temos que medir o valor da educação noutra escala, temos que medir a saúde noutra escala, dizer qual é maior e menor, e depois saber quais são os ganhos de uma política nessa escala, e por outro lado saber a quantas pessoas é que vamos beneficiar com essa nova política ou quantos é que vamos prejudicar. Resta, portanto, aos governantes, economistas e outros peritos dizer simplesmente: calculemos. A teoria da utilidade é obra de Jeremy Bentham. Ele vive entre 1748 e 1838, é um filósofo e reformista político inglês, e ele, em conjunto com o seu amigo e colega James Mill, formulam o essencial da teoria utilitária. Bentham olhou com desprezo para as teorias anteriores de Hobbes, Locke e outros defensores dos direitos naturais, que ele considerou apenas o absurdo em anda, o absurdo em bicos dos pés, diríamos nós, nonsense up and stilt, e sugeriu a sua nova teoria verdadeiramente científica. Segundo ele, todos nos guiamos por dois soberanos senhores. Esses dois senhores, estas coisas que guiam a nossa ação, são o prazer e a dor. Não só governam as nossas ações, mas determinam o que se deve fazer. Não é apenas que sejamos sujeitos a eles, mas é que determinam o que devemos fazer. A bitola do bem e do mal desapareceu, não faz sentido. O critério agora é a utilidade dos indivíduos. E este deve ser também o critério dos legisladores na vida pública. Uma vez apresentado o cálculo das utilidades alternativas, não há hesitação possível, não há escolhas difíceis, todas as disputas cessam. Bentham e James Mill não se limitaram a dar uma base científica à moral, mas propuseram uma série de projetos concretos. Um destes
Por exemplo, destinado a fazer face à política penal e torná-la mais eficiente e mais humana também, é o panóptico, uma prisão circular com uma torre central, onde um observador vigiava os reclusos sem ser observado por eles, e Bentham apresentou uma forma de tornar isto super eficiente, melhorando a vida dos prisioneiros sem a representar um custo para a sociedade. Bentham também apresentou uma solução para gerir os pobres. Proporcionava-lhes um asilo que era sustentado pelo trabalho destes dentro do asilo, sem, portanto, sobrecarregar os contribuintes, o que diminuiria a utilidade dos contribuintes. O espírito utilitário presidia a todas as propostas políticas de John Stuart Mill e James Bentham. No entanto, o utilitarismo, com a sua psicologia um pouco crua, um pouco simplista, não teria provavelmente tido a projeção que hoje tem se não fosse a obra de John Stuart Mill. John Stuart Mill continuou a defesa do utilitarismo, mas teve que fazê-lo em duas frentes diferentes: a frente política e a frente teórica. Por um lado, modificou a psicologia rudimentar de Bentham, sugerindo que a felicidade não depende só da quantidade e da intensidade dos prazeres, uma vez que há prazeres mais elevados do que outros, nomeadamente os prazeres espirituais, e aqueles que proporcionam a verdadeira felicidade. E, por outro lado, ele procurou uma base epistemológica ou científica mais séria, mais consistente com o próprio utilitarismo. Esta é a dimensão teórica. A sua contribuição mais importante, para muitos hoje ainda o critério que justifica a inferência do governo e dos legisladores, foi estabelecer o princípio do dano. Segundo este princípio, há uma esfera da individualidade que deve ser protegida a todo o custo e, para defender essa liberdade, os governos só devem imiscuir-se quando outros indivíduos são prejudicados pelas ações individuais. A nossa liberdade termina onde começa a liberdade dos outros. Todavia, os cidadãos, sob o governo dos especialistas, são como passageiros que se dedicam aos seus próprios interesses num cruzeiro que substituiu a nave governada pelo piloto platónico. Ou seja, são, para usar outra metáfora, os habitantes de um território administrado por uma autoridade política que gera os fluxos e a conservação da vida e o bem-estar dentro desse território, sem se imiscuir demasiado nas vidas privadas dos diversos cidadãos, e muito menos promover as famílias tudo. Com efeito, à parte e para além da vida como cidadãos, os indivíduos têm muitos interesses e muitos planos que são privados e que não compartilham com os outros, e muitas vezes, ou pelo menos em tempos normais, são mais importantes para eles que a vida política. John Stuart Mill nasce em 1806, é filho de James Mill e de Harriet Barrow Mill. A sua juventude foi regida por uma educação tão rigorosa que, fosse ou não uma criança naturalmente prodigiosa, Mill foi forçado a tornar-se um gênio precoce. Nos seus primeiros anos teve uma vida muito modesta. O seu pai era um editor e escritor sem um rendimento estável e com uma situação financeira que obrigou a família a manter-se em contacto próximo com Jeremy Bentham e outros amigos para obter apoio financeiro. Mas, depois de publicar a história da Índia Britânica em 1818, o pai, James Mill, consegue finalmente um emprego adequado na Companhia das Índias Orientais e, mais tarde, obteve também um lugar como editor para o filho, Stuart Mill. No entanto, mesmo quando a família se torna economicamente independente, a ligação próxima entre o pai, James, e Bentham prossegue sem interrupção, estando os dois fortemente envolvidos no movimento político dos radicais filosóficos. Portanto, esta é a segunda faceta do utilitarismo, é a faceta política. Bentham teve uma profunda influência no desenvolvimento intelectual de James Stuart Mill, quando este era muito jovem. Mill dominou o grego aos 5 anos, latim e álgebra aos 9, e aos 12 tem o saber de um homem excepcionalmente erudito de 30 anos. A sua mente estava surpreendentemente desenvolvida, mas faminta de emoções.
pois a educação segundo os princípios utilitários excluía a poesia, a metafísica, a religião e tudo o que não quadrasse com a noção de racionalidade utilitária de James Bentham. Em 1828, Stuart Mill, como seria de prever, passa por uma crise. Tem um esgotamento, o esgotamento mental tem a virtualidade de o levar a reconhecer as limitações das ideias do seu pai, James Bentham, e começa a considerar a importância do romantismo, da cultura intelectual, que ganha, entretanto, grande impulso durante este tempo, bem como de outras tradições que rejeitavam as duras concepções calculistas da humanidade próprias dos utilitários. Depois do falecimento de Bentham, em 1832, e do pai, logo a seguir, em 1836, ele começa a criar algo diferente do que tinha sido planeado para ele desde os seus primeiros anos, de modo a ter algum dinheiro suficiente para viver, pelo menos, e tempo livre para resolver o que devia ser esse algo novo. Mill continua a trabalhar na Companhia das Índias Orientais, mas desde a sua crise, desde o seu esgotamento, à volta de 1826 até 1830, não publica praticamente nada. Submete nessa altura uma recensião crítica a um periódico famoso na altura, o The Examiner, e embora continuasse a publicar ensaios, não publica nenhuma das suas grandes obras até quase 1843. Foi então que finalmente imprime um sistema da lógica que é uma primeira revisão do que ele acreditava estar errado na aplicação do método utilitário à política. No ano seguinte, publica uma coleção intitulada Ensaios sobre algumas questões não resolvidas da economia política e 4 anos depois, em 1848, publica Os Princípios da Economia Política, que pode ser considerada uma tentativa de aplicar as partes do seu sistema lógico a uma das dimensões da política utilitarista, que é a economia do Estado. Depois disso, há um hiato de vários anos, talvez porque Mill sente que há mais coisas a fazer, como estudar a metodologia histórica, a história das sociedades, temas que são muito importantes nas últimas obras da sua vida, escritas numa fase em que está muito impressionado com Comte, e, no entanto, a sua aposentação, mais ou menos compulsória, da Companhia das Índias, em 1857, proporciona-lhe repentinamente muito tempo livre. A sua esposa, Harriet Taylor Mill, morre no ano seguinte, em 1858, quase 7 anos, ou apenas 7 anos após o seu casamento, e ele continua a cuidar da filha, que a Harriet tinha tido de um casamento anterior, Ellen Taylor, que o ajuda daí em diante no seu trabalho. 11 anos depois dos Princípios de Economia, em 1859, publica 4 obras de rajada, dissertações e discursações, algumas palavras sobre a não intervenção, pensamentos sobre a reforma parlamentar e o seu famoso ensaio sobre a liberdade. Em 1861, dá ainda à estampa considerações sobre o governo representativo, talvez a sua obra mais célebre, o utilitarismo, que é possivelmente a obra filosoficamente mais importante, 2 anos depois, e em 1865 publica um exame da filosofia política de William Hamilton e Auguste Comte e o positivismo. Tem uma intervenção breve e sem sucesso como deputado no Parlamento, que dura de 65 a 68, trabalhando para o direito e ao voto das mulheres, para o melhor tratamento dos agricultores oprimidos na Jamaica britânica e para a paz entre o pessoal militar e os manifestantes envolvidos com a rejeição da reforma de 1866 que propunha o sufrágio universal, a chamada reforma cartista. Como resultado da sua experiência política, imprime também os discursos que tinha feito sobre Inglaterra e a Irlanda, em 1868, e logo no ano a seguir, a sujeição da mulher, bem como capítulos e discursos sobre a questão da terra irlandesa, publicado entre 1869 e 1870. Em 1863, no ano da sua morte, publica a sua autobiografia, onde reconhece a sua dívida em relação à mulher falecida, afirma que, quando 2 pessoas pensam e especulam em comum, tem pouca importância qual deles pega na caneta, reconhecendo o papel que a sua mulher tinha tido na escrita. Mill, em especial, reconhece a contribuição com ideias e sugestões para On Liberty, publicado pouco depois da morte da mulher.
Foram publicados postumamente, em 1864, ainda Natureza, a Utilidade da Religião e do Teísmo, junto com 3 ensaios sobre a religião. Uma das suas últimas obras, Socialismo, é publicada com relutância pela filha Ellen Taylor em 1879.